Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1, o seguinte: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Meu irmão, minha irmã, não temos ideia do quanto somos apegados às coisas e o quanto nos importamos com elas, até que soframos perdas. Racionalmente podemos até dizer que coisas não importam tanto para nós, mas dizer isso, mantendo a posse e a conservação delas, é muito fácil. Certa vez ouvi alguém dizer que a maior prova de que possuímos alguma coisa é o fato de doarmos essa coisa. Se não conseguimos doar, se não conseguimos partilhar, talvez ela é que nos possua muito mais do que nós a ela. Quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma pergunta intrigante. É uma pergunta de ordem materialista. Ela expressa uma escala de valores e buscas que não tem primazia no reino de Deus. Os discípulos andaram com Jesus por cerca de 3 anos, mas somente após a sua morte e ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, é que eles começaram a entender realmente com o que estavam envolvidos. Havia muitas mudanças a serem experimentadas. Quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma pergunta motivada por ambição e poder. É uma pergunta de adultos, jamais de crianças. É pergunta de quem desaprendeu a partilhar, a celebrar a presença e a vida do outro, que deixou de ver o outro com a alegria de quem encontrou um companheiro de jornada, alguém com quem brincar a vida e partilhar a alegria. É a pergunta de quem passou a ver o outro como concorrente, como alguém a quem precisa superar e vencer, de alguém mais propenso a se esconder e se proteger, que já não sorri com tanta facilidade e sempre guarda tão secretamente a si mesmo, que se precisar dizer quem é, talvez enfrente grande dificuldade, de quem treinou-se nas atitudes simuladas, de quem perdeu a espontaneidade, tudo bem próprio do reino dos homens, do mundo das pessoas crescidas que perderam a inocência e a simplicidade de uma criança. Um mundo distante da criança, mas é a ela que Jesus apresenta como resposta. Uma resposta, em princípio, nada esclarecedora. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos fizeram essa pergunta olhando para si mesmos e comparando-se uns com os outros. O Evangelho de Cristo nos convida a olhar para Cristo e a nos colocar ao lado uns dos outros. Não era uma pergunta apropriada por causa do que a motivava, mas era necessária. Afinal de contas, era essa a verdade que os habitava. Eles nada entendiam do reino de Deus. Suas mentes ainda funcionavam sob as perspectivas dos reinos dos homens. E o pior, irmãos, é que todos nós somos assim também. Somos necessitados de transformação. Nós precisamos, como gente alcançada pelo reino, rever os nossos conceitos e desconfiar da nossa lógica. Ganhar é perder e perder é ganhar. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Como entender isso? É um reino estranho, de fato. Não podemos entendê-lo para entrar. É preciso entrar para entender. Nele nós seremos contrariados por Deus. Faremos as perguntas erradas e nem sempre entenderemos as respostas. Mas teremos o Espírito Santo agindo em nosso favor, no sentido de nos trazer o real entendimento. Estamos seguros, apesar de muito equivocados.
Pensemos nisso, no amor de Cristo.